Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 19 de março, e o Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Após 3 meses, moradores do Jardim Independência, em Taubaté, seguem com casas interditadas e sem saber o que causou as rachaduras. Justiça decreta a prisão de homem suspeito de matar ex em Lorena. Saiba o que sociedade pode fazer para evitar que esse tipo de crime aconteça. E ainda, veja como foi celebrado o Dia de São José. O Jornal da TV Tati está no ar. Mais de 3 meses já se passaram e até agora os moradores da Avenida Antônio de Queiroz Filho, no Jardim Independência, em Taubaté, continuam sem saber o que causou as rachaduras nas casas. 8 imóveis estão interditados. São mais de 50 anos morando no mesmo lar. Seu Francisco e Dona Nizelena construíram a casa na Avenida Antônio de Queiroz Filho, no Jardim Independência, em Taubaté. E agora, depois de tanto tempo, por causa das rachaduras, vão ter que se mudar. Então a gente não entende, eles que têm que falar para a gente o que aconteceu. A gente não está entendendo até agora. Eu sei que de janeiro para cá foi embora. Minha sala tá, não posso pisar, tá afundando. Meu quarto também, já saí do meu quarto. E a minha vontade era assim, ir lá para o fundo, para ficar para lá, né, montar minhas coisas lá. Mas de momento que ele veio aqui interditar, ele falou para mim, não, a gente não pode interditar só a metade. Temos que interditar o todo. Então, tá aí, mas olha, tá muito difícil. A gente está bem complicado para nós, né? As trincas começaram a aumentar no dia 12 de janeiro deste ano. E de lá para cá, a situação piorou. O asfalto ficou deformado, a viela ficou intransitável e algumas casas condenadas. Segundo o secretário de Obras, o motivo ainda está sendo investigado. Primeiramente, foram feitas as medidas paliativas, né, de contenção das águas de chuva, para que não houvesse mais infiltrações e agravasse a situação, né, de instabilidade do solo. É importante dizer que, desde os primeiros contatos da população com a Defesa Civil, a Prefeitura está acompanhando o caso diariamente. A Secretaria de Obras está vindo aqui monitorar a movimentação que tem acontecido. Em princípio, até hoje mesmo, eu estou verificando aqui que parece que as coisas estão estabilizando, o que vai permitir que, a partir de agora, com o tempo mais seco, permita que a gente comece a recuperação da via e, posteriormente, a reforma e recuperação das casas também. Moradores de 8 casas interditadas têm a possibilidade de solicitar o aluguel social. Não existe uma previsão para que as famílias que foram retiradas de suas casas possam retornar. Segundo a Prefeitura, em até 20 dias será dado início às obras para a liberação completa da avenida. Está sendo feita uma apuração, tanto pela Sabesp quanto pela Prefeitura, para entender quais foram as causas dessa instabilidade. Agora, independente dessa apuração, dessas responsabilidades, a Prefeitura já vai iniciar a recuperação, porque a população afetada não pode ficar esperando uma definição, ainda que judicial, para poder voltar para suas casas, poder reformar, recuperar suas casas. Então nós vamos, independente disso, nós vamos já iniciar a recuperação das vias e posteriormente das casas. O trânsito na avenida continua interditado, com fluxo liberado apenas para moradores. Enquanto a avenida não é liberada e as casas não são reformadas, o jeito é esperar, longe de casa. E a gente ama o lugar aqui, viu? Ama aqui. A rua era livre, as meninas brincavam e jamais a gente esperava passar por isso aí, né? Jamais. Tá doendo muito. E a Prefeitura não falou nada de quando vai Olha, eles falam tanta coisa. Ou ele ainda perguntou para mim, a senhora tem alguma... Quer saber? A senhora está entendendo o que eu estou falando? A senhora quer fazer alguma pergunta? Eu falei, olha, eu não estou entendendo e não quero saber. Eu não vou entender nunca o que você está me explicando. E, enfim, eu não quero perguntar nada. Falei para eles, deixa assim como está. E a Justiça decretou a prisão preventiva do homem suspeito de matar a ex-namorada em Lorena. Elda é mais uma vítima de um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Agora a pergunta que fica é como a sociedade pode proteger as mulheres para que esse tipo de crime não aconteça. Elda foi avisada por uma amiga um pouco antes do crime que o ex, Luiz Guilherme Costa de Oliveira, de 22 anos, estava indo até ela.
Muito preocupada, a amiga manda uma mensagem pedindo para que Elda não encontre com ele. Na conversa, é possível perceber que a situação é tratada com tranquilidade pela vítima, que fala para a amiga não se preocupar. Stephanie Ramos é advogada e faz parte da Comissão de Advogadas Mulheres da OAB de São José dos Campos. A especialista diz que é importante nunca subestimar o agressor e avisar a polícia da perseguição, principalmente quando já existe uma medida protetiva. Muitas mulheres, às vezes, se calam ou deixam de agir naquele momento, achando que o ex ou o agressor, ele não vai tomar uma atitude como essa. Então, a primeira coisa é nunca subestimar situações como essa. Principalmente nesse caso, já existia uma medida protetiva, então é muito importante que as mulheres que forem reiteradamente ameaçadas voltem sim à delegacia, avisem a força policial e principalmente tenham essa na sociedade, no seu círculo mais próximo, essa rede de apoio, né. Então, avisar, ser lembrada, avisar: "Olha, eu recebi mais uma ameaça", o que a gente não pode de forma nenhuma é subestimar e achar que o outro não vai ultrapassar um limite como esse. Valéria, mãe de Alda, contou que a medida protetiva foi feita justamente por perseguição e agressões que a filha já vivia. Começou a acreditar mais nela, falou assim, opa, você não agrega, né? E aí ele começou a perseguição. Perseguia, onde ela estava, ele estava atrás, onde estava atrás. A única coisa é que você pode dizer, eu fiz. Porque se ele chega perto de mim, cadê a polícia ali para segurar? Não tem polícia para todo mundo, né? Você tem que ir lá falar alguma coisa. Precisava de algo mais. Uma rede de proteção em que a mulher pode ter confiança é muito importante. De acordo com a especialista, além da medida protetiva, a sociedade também precisa denunciar. Isso não pode mais ser um caso só do Estado, uma responsabilidade só do Estado, né? Então, se eu tenho uma vizinha, essa vizinha está com medida protetiva, eu percebo a aproximação do agressor, eu mesma, na qualidade de sociedade, de vizinha, de ter também essa responsabilidade, posso também tomar atitude. Olha, eu sei que minha vizinha está correndo risco, ela tem uma medida protetiva em vigor, eu vi o agressor chegando, não consegui avisá-la, porque às vezes isso pode acontecer, né? E a gente criar essa rede de proteção para aquela vítima. Infelizmente, o Estado ele não vai ter como proteger 24 horas por dia aquela pessoa. Então, a pessoa precisa estar sempre em estado de alerta. E a Guarda Civil Municipal de Taubaté começou nesta semana a reforçar a segurança dos comerciantes no centro da cidade. A Operação Cidade Segura consiste na intensificação do patrulhamento realizado pela Guarda Civil Municipal na região central, com a expectativa de gerar uma maior sensação de segurança para a população em geral, tanto para os comerciantes quanto para os usuários aí da região central, bem como proporcionar a inibição das ações delituosas. Foi realizada uma readequação do cartão de prioridade de patrulhamento da Guarda Civil Municipal, direcionando as equipes para a região central, e também foi realizada uma intensificação do patrulhamento a pé por essa região aos finais de semana. Essa nova estratégia foi desenvolvida através de reclamações dos próprios comerciantes, de usuários da região central, bem como após análise de dados criminais, que nos demonstraram aí que a região central tem uma incidência maior aí de crimes, principalmente em horários específicos relacionados à abertura e fechamento de comércios. As ações serão intensificadas durante o dia e a noite, principalmente aí no horário de abertura e fechamento dos comércios, e aos finais de semana, essa intensificação do policiamento a pé, ela vai acontecer aos sábados e domingos, das 8 às 14 horas, que é um horário de maior fluxo de pessoas nessa região. No próximo bloco, você vai ver que o verão está chegando ao fim. A gente já volta.
Na última semana, o Sistema de Energia Nacional registrou recorde de consumo. De acordo com o Operador Nacional, o Sistema Interligado registrou mais de 102 mil megawatts. Com todo o calor que vem fazendo, haja ar-condicionado, ventilador, banhos durante o dia, não é? Mas será que dá para economizar energia? Vamos ver aí algumas dicas? Que são extremamente importantes aí para o cliente conseguir poupar um pouquinho aí da sua conta de energia. A principal delas, a gente fala da iluminação, é importante que as cortinas, persianas e janelas fiquem abertas para aproveitar ao máximo a iluminação natural, evitando o uso das lâmpadas, né? Ainda que as lâmpadas hoje já sejam modelos mais econômicos, se puder poupá-las, é bem importante. Falando sobre ar-condicionado e ventilador, nesse período mais quente, que as pessoas fazem maior uso, é importante ficar atento também, os modelos mais atuais, mais recentes de ar-condicionados, eles possuem já uma tecnologia que tem um consumo muito menor, e a dica de comportamento, é interessante que o ambiente ele só seja refrigerado quando de fato aquele local for ocupado, então, à medida que a pessoa sair do ambiente, sair daquele cômodo, ela desligue aquele equipamento e também mantenha tudo vedado, né? É importante manter as janelas, persianas, cortinas e as portas vedadas para fazer o maior aproveitamento possível desse equipamento. Importante também, só deixar o ventilador ligado quando de fato houver o uso, as pessoas naquele cômodo ali para poder fazer a sua utilização, né? Utilizar do seu conforto que ele promove. E manter o limpo também, né? O ventilador que ele começa a acumular poeira, o seu motor ele fica sobrecarregado e pode ser que ocasione ali um funcionamento de forma mais intensa para fazer o papel dele. Então a limpeza do ventilador, de uma forma geral, também é importante nesse sentido. O banho, a gente tem 2 orientações. A primeira delas é reduzir o tempo, e aí, quando fala do tempo, uma dica importante, coloca uma musiquinha para tocar ali enquanto está tomando banho, acabou a música, acabou o banho. 4, 5 minutinhos é o tempo ideal para que isso seja feito. A outra dica é usar o chuveiro na posição verão, porque ainda que esteja num dias mais quentes, tem muitas pessoas que optam por um banho mais morno, por ter mais conforto, às vezes tem um dia intenso ali, quer tomar um banho mais confortável, e a opção verão, ela vai fazer com que o consumo seja menor. Um ponto importante é que o chuveiro elétrico, ele é o principal responsável pelo aumento de consumo numa residência. A gente faz uma conta aqui para que as pessoas tenham seja mais visível o quanto ele representa. Então a gente está falando que um banho ele custa em média entre R$1 e R$1,50, e aí fica a dica aí para as pessoas fazerem a conta, né? Quantas pessoas tem na sua casa, quantos banhos se tomam por dia, e aí você vai ver o quanto que um chuveiro elétrico vai afetar a sua conta de energia. É uma conta interessante de se fazer. E se você não aguenta mais todo esse calorão, gente, a notícia é boa. Hoje é o último dia do verão. Mas como será que vai ser os primeiros dias aí do outono? Vai ser às 0h06. Mas por que um horário assim tão preciso? Bom, é porque é exatamente nesse instante que a Terra recebe a mesma quantidade de energia nos seus 2 hemisférios. É o chamado equinócio, quando a noite tem exatamente a mesma duração do dia em todo o planeta. A partir do dia seguinte, aqui no nosso hemisfério sul, as noites vão ficando gradativamente mais longas do que os dias, cerca de 1 a 2 minutos por dia. Portanto, a gente vai recebendo menos energia do sol. Mas a gente sabe que as temperaturas não vão caindo assim um pouquinho a cada dia. Tem grandes oscilações, períodos mais quentes, mais frios. Isso é resultado da dinâmica das massas de ar ao longo do outono. Quando chega uma massa de ar frio, derruba as temperaturas. A parte dianteira, a gente chama de para-choques, da massa de ar frio, é a chamada frente fria, que a gente já está acostumado. E já nos primeiros dias do outono tem previsão de uma forte frente fria chegar na região. Vai derrubar as temperaturas de 10 a 12 graus. Então a boa notícia é que vai acabar com o calorão. Por outro lado, esse encontro das massas de ar pode causar chuvas muito fortes, com potencial para causar alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos de terra. Um bom hábito é evitar jogar lixo na rua, porque esse lixo atrapalha o escoamento das águas, favorecendo o acúmulo de águas, né? Alagamentos, inundações e enxurradas. Outra orientação é procurar saber orientações da Defesa Civil, se, por exemplo, você mora numa área de risco. E se mora, o que fazer? Que informações você vai receber e o que fazer com essas informações, com esses alertas que chegam. No site do CEMADEM, você pode também ter acesso aos alertas vigentes para a nossa região. O endereço é gov.br/CEMADEM. Então vamos ver como vai ficar o tempo, gente. No primeiro dia de outono,
Nesta quarta ainda vai fazer calor, mas tem previsão de chuva, principalmente aí no final da tarde, em praticamente toda a nossa região. Vamos lá então. A gente tem aqui para Pinda a máxima de 30 e a mínima de 19 graus. Para São José, a máxima de 32 e a mínima de 21. Caraguá, calor ainda, hein? Máxima de 30 e mínima de 22. Campos do Jordão, um pouquinho mais fresco, a máxima fica em 24 e a mínima fica em 18 graus. Mais uma pausa e daqui a pouco você vai ver como foi celebrado o dia de São José. A gente já volta. E o governo do estado vai repassar 347 milhões de reais para a saúde dos 39 municípios do Vale do Paraíba. O governo do estado de São Paulo anunciou ontem, na segunda-feira, um repasse de 347 milhões de reais destinados à saúde de 39 cidades do Vale do Paraíba. 103 entidades filantrópicas vão receber esse dinheiro. O objetivo do governo é um melhor atendimento para a população do Vale e também evitar ao máximo grandes deslocamentos de pacientes. A gestão estadual e também municipal deram um pontapé inicial na criação da regulação regional única, que vai dar mais eficiência e também transparência às filas por meio do SUS. De São José dos Campos, Beatriz Plaça. E Cachoeira Paulista registrou a primeira morte por dengue da cidade. A vítima é uma jovem de 29 anos, moradora do bairro Chácara do Moinho. Agora a região tem 20 mortes pela doença. Vamos ver aqui no telão como está a situação, então, em todas as nossas cidades? Taubaté tem 6 mortes, Jacareí tem 5, Pinda 4, São José 2, Cachoeira Paulista, então, com essa confirmação, 1, Tremembé 1 e Ubatuba 1, totalizando, então, 20 mortes por dengue na nossa região. Essa notícia também está no nosso site, o thmais.com.br/vale. E hoje é feriado aqui em São José porque é dia do padroeiro da cidade, né? A igreja dedicada ao santo ficou cheia de devotos que aproveitaram o dia para agradecer e também fazer pedidos. Centenas de fiéis acompanharam as missas deste 19 de março em homenagem a São José. São José, para mim, não tem explicação, né? O pai adotivo de Cristo, né? Então, muita emoção, de estar aqui diante do Santíssimo e comemorando esse dia de São José. Padroeiro da cidade, São José, o pai adotivo de Jesus, intercede pelos pedidos de seus filhos. Maria deu o seu sim e cumpriu o seu sim até o final. E São José deu o seu sim também e cumpriu com fidelidade a sua missão até o fim. Então, São José é muito importante para toda a comunidade cristã, porque é aquele que Jesus atende, foi o pai dele. E Deus confiou nele e confia nele porque ele cuida de todos. Seu José Arnaldo, além de levar o nome do santo, também o carrega dentro do coração. Eu vim agradecer porque eu fiz aniversário ontem e eu sou José. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo ele, porque eu estou aqui hoje, que ontem eu fiz 78 anos. Muita saúde. Graças a Deus. E a graça ao São José também, e a Deus, Nossa Senhora da Aparecida e todos os santos. São José dá nome à cidade. E por ter sido um homem muito dedicado ao trabalho, a igreja também reconhece outra data como o Dia do Padroeiro. Nós comemoramos São José dia 19 de março e comemoramos São José dia 1º de maio. Dia do Trabalhador, porque ele foi um trabalhador. Então, o nome de São José é importantíssimo para a nossa cidade. É o patrono dos trabalhadores. E com as bênçãos aí de São José, a gente chega ao fim do Jornal de hoje. Obrigada pela sua companhia, viu? Agora tem mais notícias no SBT Brasil e amanhã eu te espero mais uma vez. Se cuide, um beijo e boa noite.